e começamos uma nova série de mensagens. Jesus, o Cristo. Domingo passado, fechando a série anterior, a guinada, momentos em que Deus intervém na história e faz tudo mudar, quando tudo parecia estar perdido, Deus vem e transforma toda a realidade. Encerramos justamente falando com a encarnação, a vinda de Jesus à terra, como homem. O Deus se fez carne, como vimos. Esse foi o maior ponto de guinada da história. Eu creio que haverá um ainda maior quando Jesus voltar, porque aí acaba a história, né? Então esse será o definitivo. Mas ainda não chegamos lá. Parece que está perto, mas ainda não chegamos lá. Então, nós estamos ainda vivendo debaixo da aliança da vinda de Jesus, do sacrifício de Jesus por nós. Mas Jesus foi Deus encarnado, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mas ele veio para fazer o quê? Quais suas funções? O que é que ele veio realizar? A salvação, sim, mas de que forma? Portanto, como a figura de Jesus é uma figura complexa, cheia de nuances, entendemos que devíamos dar continuidade ao tema Jesus, só que agora com uma abordagem diferente. E começamos com a leitura de Lucas capítulo 2, versículo 11, que está aqui projetado. Ao longo dessa mensagem, nós leremos uma série de versículos. Alguns eu até pedirei que você acompanhe na sua Bíblia, trechos um pouco mais longos. Se você quiser uma Bíblia emprestada, por favor, peça ali a Pelusa. Lucas 2, capítulo 11, é a anunciação de Jesus, do nascimento de Jesus. Disseram os anjos aos pastores: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Jesus, o Cristo. Nós o chamamos normalmente de Jesus Cristo, como se Cristo fosse o sobrenome dele. Não, Cristo não é sobrenome, Cristo é título. O título de Jesus, dado ali pelos anjos, foi Cristo. E o que significa Cristo? Se é um título tão importante a ponto dos anjos o anunciarem dessa forma, é exatamente olhando para o significado desse título que nós podemos compreender as funções de Jesus, que ele completou de forma perfeita, e o mais importante, porque nada é um fim em si mesmo. Nós conhecemos o que a palavra diz para aplicar às nossas vidas e sermos assim transformados. Então olhamos para o significado da palavra Cristo, Christos em grego, que significa ungido, aquele que recebe a unção. E essa palavra, na verdade, vem do hebraico, só que no hebraico ela é Messias, que a gente translitera, troca as letrinhas para Messias, o ungido. Então, tanto em grego Cristo, quanto em hebraico Messias, os títulos de Jesus significam que ele é ungido. Interessante, mas aí eu lhe pergunto, você saberia dizer como que afeta a sua vida o fato de Jesus ter o título de Cristo? O que isso diz para você? De que maneira que isso toca na sua vida, influencia a sua vida? Para poder responder a essa questão de como Jesus ter esse título afeta a sua vida, você precisará compreender por que ele recebeu o título. E como é que a gente compreende isso? Olhando no Antigo Testamento. Que afinal de contas, quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, não havia Novo Testamento.
Todas as escrituras sagradas estavam condensadas naquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. E é no Antigo Testamento que nós encontramos uma quantidade imensa de profecias que falam sobre a vinda do Messias, do ungido, daquele que viria libertar o povo de Israel. Tudo bem que eles entenderam errado o sentido da libertação aqui, vimos no domingo passado. Não era libertar de forma política, geopolítica, militar. Era libertá-los do poder do pecado e da morte. Como disse Jesus, meu reino não é desse mundo. Isso frustrou muita gente que esperava no Messias aquele que iria libertá-los dos romanos. E muitos desses que se frustraram se voltaram contra ele. Frustração realmente leva a esse tipo de coisa. Por isso que nós precisamos compreender bem o que significa Jesus ser o Cristo, para que nós não nos frustremos, não criemos expectativas falsas, expectativas dissociadas da promessa bíblica. A Bíblia, o Antigo Testamento, nos apresenta 3 figuras que são ungidas, figuras que por orientação de Deus, por ordem de Deus, deveriam ser separadas para realizar determinadas atividades, determinadas funções. E a unção com o azeite de oliva, o óleo de oliva, temos aqui a nossa oliveira de Natal, justamente porque é uma árvore muito importante na história bíblica. A unção significava a presença do Espírito de Deus sobre aquela pessoa. Sacerdotes, profetas e reis eram ungidos com óleo para representar a presença de Deus em suas vidas. Chamar Cristo de o ungido significa dizer que ele é o escolhido, ele é o Messias, ele é aquele que viria e que já veio. Os anjos da Anunciação, ao chamarem-no de Cristo, estavam dizendo que Jesus era o cumprimento das profecias. Jesus seria e foi o verdadeiro sacerdote, pleno, verdadeiro profeta e verdadeiro rei. Hoje veremos essa função sacerdotal de Jesus, porque hoje é dia de ceia, justamente quando nos lembramos do sacrifício de Jesus em nosso benefício, que era uma das atividades do sumo sacerdote, sacrificar animais em favor do povo perante Deus, interceder pelo povo diante de Deus. Jesus veio e cumpriu essa missão de uma forma perfeita. Também foi profeta, também foi rei, mas aí é assunto para os próximos 2 domingos, à noite. Porque os domingos de manhã, como nós já vimos, teremos atividades especiais. E a partir da compreensão do que o Antigo Testamento nos diz sobre cada uma dessas 3 funções, nós, que estamos unidos com Cristo por meio da água e do Espírito, nascidos de novo, nós teremos condições de trazer essas funções para a nossa vida. Como que isso nos afeta? Porque o que se espera do cristão, do discípulo de Cristo, é que ele busque ser um imitador de Jesus. Paulo dizia isso: sejam meus imitadores, tanto quanto eu sou de Cristo. Se queremos imitar a Cristo, temos que saber o que ele fazia, quais eram as suas funções. E a primeira delas, sacerdote, é a de hoje. Se você quiser abrir, lerei apenas 2 versículos. Em Êxodo, capítulo 28, nós teremos aqui justamente o significado da função sacerdotal. Os 2 capítulos de Êxodo, 28 e 29, entram em detalhes sobre a função sacerdotal.
não vem ao caso aqui agora, não precisamos entrar em tantos detalhes. Mas Êxodo 28, 1, nós lemos assim: chame seu irmão Arão, Deus falando com Moisés, separe-o dentre os israelitas, separe-o, está vendo? Ungido é alguém separado para servir a Deus. Separe-os dentre os israelitas e também seus filhos, para que me sirvam como sacerdote. Arão e seus filhos devem ser separados para poderem me servir como sacerdotes. No versículo 41, o Senhor diz a Moisés: depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Então, servir a Deus como sacerdote, você tinha uma série de pré-requisitos. Você precisava ser descendente direto de Arão. Era a ordem sacerdotal hebraica, israelita. Eles precisavam ser separados, ungidos, consagrados. Isso tudo Jesus também fez. Jesus, mesmo não sendo da linhagem de Arão, foi o sacerdote perfeito. E o que fazem os sacerdotes? Para deixar claro, eles executam sacrifícios em benefício do povo para interceder a Deus pelo povo. E com os sacrifícios, com o sangue dos animais, encobrir os pecados do povo. Era essa a função dos sacerdotes. Um exemplo dessa utilização do sangue, da morte de animais para encobrir pecados, está em Gênesis capítulo 3. É a primeira vez no relato bíblico em que acontece a morte. Quando o homem e a mulher, Adão e Eva, pecaram, eles se sentiram envergonhados. Eles perceberam que estavam nus. E eles buscaram se esconder e se cobriram com folhas de figueira. Veio Deus, perguntou por eles: cadê você? Eu estou aqui escondido. Está escondido por quê? Porque eu estava nu. E quem te disse que você estava nu? Você me desobedeceu, você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí vem as maldições, né? Porque toda ação corresponderá a alguma consequência, alguma reação. Deus avisou: você pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano se deixou seduzir pela serpente, julgou que ao comer daquele fruto seus olhos se abririam e eles se tornariam iguais a Deus, semelhantes a Deus, e pecaram, e romperam seu relacionamento com Deus. O que Deus precisou fazer? Está em Gênesis 3, 21. Deus matou animais e usou a pele daqueles animais para cobrir a nudez da sua criação. Ali é um prenúncio de que a morte é necessária para cobrir os pecados e manter aquela vida que por si só já não merecia mais continuar vivendo. É toda uma série de figuras, de imagens. E a conexão desse simbolismo do derramamento do sangue, que, por exemplo, aconteceu também lá no Êxodo. As 10 pragas, qual foi a 10ª e última praga? A morte dos primogênitos. Mas o anjo da morte não entrava nas casas dos israelitas. Por que não? Porque estavam cobertas pelo sangue do Cordeiro sem defeito. E esse episódio da Páscoa, por ordem de Deus, tinha que ser repetido todos os anos, para que todos se lembrassem
de que eles foram escravos no Egito, foram libertados da sua escravidão. Graças ao sangue do Cordeiro, não morreram. E uma vez por ano, na Páscoa, no Pessar judaico, eles iam lá e se lembravam disso. E havia o sacrifício de animais, feitos pelo sumo sacerdote, em benefício do povo. E a conexão disso, desse simbolismo todo, com Jesus, que é o que nos interessa aqui, né? Nós podemos ver em várias profecias, mas eu vou citar apenas uma. Se você quiser acompanhar, Salmo 110. Achar o livro de Salmos é fácil, né? Porque ele fica bem no meio da Bíblia. Você abre ele no meio e vai para um lado ou para o outro. Vou ler apenas os 4 primeiros versículos de Salmos 110. O Senhor disse ao meu Senhor, é Davi, isso é um salmo de Davi. E Davi está dizendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, disse ao Senhor de Davi. Davi está falando de quem? Nós cremos que Davi está falando do seu descendente, que seria rei, profeta e sacerdote de Jesus. E ele diz então, Davi profeticamente dizendo o que Deus disse para Jesus: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Vejam, existe uma convocação para o serviço, e você responde voluntariamente a esta convocação. Por isso que nós chamamos todos aqueles que servem de voluntários. Mas isso não significa que você faz se você quiser. Não significa que você faz do jeito que você quiser. Você faz voluntariamente, sim, mas faz com dedicação. E nós vemos aqui justamente, quando convocares tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas, santificados para o serviço, preparados para o serviço. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi falando que o seu descendente, que seria o Messias, não seria sacerdote da ordem de Arão, até porque Davi não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. O Messias não viria da tribo de Levi, não seria um descendente direto de Moisés. O Messias seria um descendente direto de Davi. Então ele não era um sacerdote arâmico. Mas aqui, pela revelação do Espírito Santo, Davi compreendeu qual seria o modelo do sacerdócio de Jesus. E o modelo, Melquisedeque, aquele rei sacerdote lá da cidade de Salém, que saiu ao encontro de Abrão e o abençoou. Isso você pode ver lá em Gênesis capítulo 14. Se você quiser acompanhar, não lerei todos os versículos, mas em Gênesis 14, nós lemos aqui do versículo 17 ao versículo 20, a explicação, a narração do que aconteceu. Onde que aparece Melquisedeque? Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer, um rei que se uniu com outros reis, contra os reis de Sodoma e Gomorra, onde morava Ló. E como eles venceram a batalha, levaram os derrotados como prisioneiros. Abrão, quando soube disso, juntou o exército dele e foi para cima desses reis.
o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale do Rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Olha o paralelo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Davi profetizou que o seu descendente sentaria à direita do pai, exerceria eternamente e com perfeição esta função de sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Não por descendência genética, mas por descendência de fé. Nós somos filhos de Abraão, pela fé. Paulo disse isso claramente na carta dele aos Romanos. Só os filhos de Abraão entrarão no reino de Deus. Só os filhos de Abraão. Mas não os filhos de Abraão por herança genética. E sim os filhos de Abraão que, assim como Abraão, creram e obedeceram. Porque Abraão creu e obedeceu. Não adianta dizer que crê se você não obedece. Você está enganando a si mesmo. Como disse Tiago, uma fé que não se demonstra pela atitude é uma fé morta e que não tem o poder de salvar ninguém. A pessoa que acha que crê, mas que na verdade não crê, ela está enganando a si mesma. E é uma coisa assustadora para qualquer pastor saber que há pessoas em todas as igrejas, e eu creio que essa não é exceção, que acha que crê. Mas a sua vida não demonstra isso. As suas atitudes, seus atos não demonstram que realmente crê e que está realmente caminhando com Deus. E aí eu peço que você vá a Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, principalmente do versículo 11 ao 28, é um trecho que é chamado de Jesus é semelhante a Melquisedeque. O capítulo inteiro é muito interessante para que possamos compreender esse perfil sacerdotal de Jesus. É o autor da carta aos Hebreus, que vocês já me ouviram dizendo aqui, que não é necessariamente Paulo. Pode ter sido Paulo, mas pode não ter sido Paulo. Provavelmente não foi, pela forma como ele escrevia, o tipo de argumentação que ele usava não é característico de Paulo, então provavelmente foi outra pessoa. Por isso que até hoje você vai lá e está lá, carta aos Hebreus, autoria de quem? Não se sabe. Mas a igreja primitiva, os primeiros cristãos, creram que era uma carta inspirada por Deus, por isso foi acrescentada na Bíblia, né? Na nossa Bíblia. E o autor da carta aos Hebreus, ele se esforça para provar na palavra, no Antigo Testamento, nas Escrituras, que Jesus era o verdadeiro sacerdote. Que Jesus era aquele sacerdote que Davi disse que seria, lá no Salmo 110. Então, Hebreus capítulo 7 é uma resposta a Salmo 110. O Antigo Testamento levantando a bola para o Novo Testamento cortar. É assim que nós interpretamos, nós cristãos interpretamos a Bíblia. Mas eu não vou ler tudo isso não, tá? Eu vou começar do 23, versículo 23. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, daqueles quais? Os dos filhos de Arão, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, portanto tem que ser substituídos, óbvio. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele vive para sempre para interceder por eles. Para interceder por você. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote.
o sacerdote perfeito, porque ele não veio apenas para realizar o sacrifício, ele é o próprio sacrifício. Ele entregou a si mesmo como sacrifício perfeito, porque nenhum animal era perfeito, por mais sem mácula que fosse. Nenhum animal era perfeito, como nenhum ser humano é perfeito. Nada na criação é perfeito, porque houve a queda e o afastamento de toda a criação da perfeição divina. Então não há perfeição na criação. É muito bonita, sem dúvida, mas não é perfeita. Tanto que há doenças e outras coisas mais. Mas Jesus é perfeito. Jesus não é um cordeiro que tem que ser morto a cada ano. A morte de Jesus, ela é definitiva. Ele é o cordeiro perfeito. E o texto continua, versículo 26, é de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes da linha arâmica, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro pelos seus pecados, porque ele não os tem, e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, como sacerdote, Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito na cruz, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, como anunciou João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte ao batismo de Jesus. João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o próprio Jesus também afirmou que ele era o Cristo, ele era o Messias. Jesus também afirmou em várias situações. Vá até Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, um antes desse, por favor. A confissão de Pedro, versículo 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: você está pronto para responder essa pergunta de Jesus? Eu não sei nem qual é a pergunta, como é que eu vou saber a resposta? Então, presta atenção na pergunta. Lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Quem você diz que é Jesus? Pensa um pouquinho nisso. Eles então responderam: alguns dizem que és João Batista, o que é um absurdo. João Batista foi contemporâneo de Jesus, não podia ser ele. Outros, Elias. Isso aí pode ser, né? Que Jesus fazia milagres que só Elias e Eliseu faziam antes dele. Isaías também, mais ou menos. Mas não era todo mundo que fazia os milagres que Jesus fazia. Então, Elias. E ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se adiantou aos outros e pelo Espírito Santo respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o ungido, o Cristo. Jesus aceitou aquela afirmação de Pedro, disse: muito bem, Pedro, bendito é você por conta disso que você acabou de falar. Não foi a carne e sangue que te revelou isso não, foi o Espírito Santo. Mas você é muito abençoado por ter dito isso. E sobre esta sua afirmação, edificarei a minha igreja. Não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a afirmação de Pedro, né? É como nós, cristãos evangélicos, entendemos essa passagem. Só que Jesus, depois de ouvir essa declaração de Pedro e concordar com ela,
no versículo 21 ele diz, ele os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Por que não? Porque eu já disse lá no início, a expectativa daquele povo em relação ao Messias era uma expectativa terrena, política. Não era uma expectativa espiritual. Ele sabia que iria frustrar muita gente. Então ele falou, não conta agora não está na hora de contar isso. E aí começa a falar algo que os seus discípulos não queriam ouvir. Ele disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. A esse Messias, a esse Salvador, Rei, ninguém quer seguir. Ele já está falando que vai morrer, mas ele também está falando que vai ressuscitar. Ele avisou para os seus discípulos. E incrível é que parece que eles não entenderam, porque ficaram extremamente surpresos quando descobriram que Jesus tinha ressuscitado. Mas ele falou que ia acontecer. Não é incrível isso? Como a gente lê as promessas de Deus na Bíblia, e entende aquelas promessas, mas não aplica às nossas vidas. Os discípulos também fizeram isso. Meus irmãos, os sacerdotes da linhagem de Arão morriam e eram substituídos, como acabamos de ver. Mas Jesus não permaneceu morto. Ele ressuscitou, retornou para o Pai, onde permanece eternamente como nosso intercessor. Ele já cumpriu perfeitamente a tarefa do sumo sacerdote aqui na terra, executando, realizando o sacrifício perfeito de si mesmo. E mais ainda, levou sobre si os nossos pecados, como acontecia com o bode expiatório do dia do perdão, o Yom Kippur, em que o sacerdote pegava um bode, impunha as mãos sobre ele, colocava sobre ele todos os pecados do povo e mandava morrer sozinho no deserto. Está aí Jesus na cruz dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque o bode expiatório era abandonado no deserto, levando os pecados do povo. O sangue do cordeiro encobre multidão de pecados e o bode leva os pecados embora. Jesus foi os dois. Sacrifício perfeito. Mas ele não ficou morto. Louvado seja Deus por isso. Ele ressuscitou. E aí nós vemos Paulo, para concluir, na carta dele aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 34, diante disso tudo que eu acabei de falar para vocês, o que diremos? Paulo utiliza exatamente essa abordagem. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos ajudará, nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí no versículo 34, quem os condenará? Vamos ler juntos o final do 34, está projetado aqui. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Paulo aplicando na prática a profecia de Davi no Salmo 110. É isso que nós precisamos compreender. Jesus ter sido o sumo sacerdote perfeito nos permite crer que ele já realizou o sacrifício que era devido, que era necessário, e que, ao ressuscitar, ele venceu a morte, e agora está à direita do Pai, intercedendo por nós.
Diante disso tudo, você é capaz de dizer qual é o significado de Jesus ter sido ungido como sacerdote perfeito? Você já é capaz de aplicar esse significado à sua vida? Qual? Qual seria a aplicação à nossa vida do significado do sacerdócio de Jesus? Não necessitamos mais de sacerdotes humanos para interceder por nós. Primeira conclusão, óbvia, lógica, pois a intercessão de Jesus junto ao Pai é suficiente para alcançarmos a graça. Por isso que nós dizemos aqui no final, né? O amor de Deus, que enviou Jesus, a graça de Jesus, que está à direita do Pai. Ele é o único mediador. Não há necessidade de nenhum outro ou outra mediadora, né? Até o Bento dizer, não é o Bento, não, é o Leão. Até o Leão já reconheceu isso, tá? Ela não é mediadora não, tá, gente? Não é não. O único mediador é Jesus. É Ele que está à direita do Pai. Ele que morreu e ressuscitou. Ela não ressuscitou, não. É uma pessoa muito importante, sem dúvida, tá? Estou falando de Maria, que vocês já entenderam, né? Mas muito importante, importantíssima, bem-aventurada, mas não é intercessora, não. Não é mediadora, não. Não ressuscitou. Morreu, foi enterrada, sepultada. E assim como nós, vai ganhar o seu corpo glorificado quando Jesus voltar. Mas não está à direita do Pai, não. Quem está lá é Jesus. Essa é uma conclusão óbvia, lógica, do que nós acabamos de ver. E a outra é de que também não precisamos mais de sacrifícios de animais, pois o sangue de Jesus, aqui representado pelo cálice, é suficiente para nos reconciliar com o Pai. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você para que essas consequências lógicas do sentido de Jesus ter sido sacerdote perfeito possam se aplicar à sua vida, que você possa trazer essa realidade à sua vida e viver essa realidade, não como uma promessa, mas como uma realidade. Não adianta nada ser uma realidade se você não a vive. E eu justamente coloquei essa função sacerdotal de Jesus nesse momento, porque é o primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês é quando nós realizamos esse serviço memorial. Façam isso em memória de mim. Quando vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Partam o pão, porque o pão representa o meu corpo. Bebam do cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue. Isso disse Jesus. E Paulo depois explicou para os coríntios que era um memorial, que era uma forma de nós nos lembrarmos justamente do que Jesus fez por nós como nosso sacerdote. A ceia é um modelo da ação sacerdotal de Jesus, porque representa o seu sacrifício, e nós precisamos nos lembrar dele constantemente, e nos lembra que ele não permanece morto, ele ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por você. O que isso significa para você? Você precisa meditar nessa promessa, e enquanto você aguarda para receber o cálice, fique em espírito de meditação, pergunte para o Senhor: Senhor, o que isso tem a ver comigo? Como isso fala? Como isso deve falar ao meu coração? Fala comigo, Senhor. Fale comigo. Fique assim, fique meditando. Aguarde receber os elementos. E quando todos estivermos recebido, vou orar por você. E nós vamos então compartilhar do pão e do vinho.